Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês essa polêmica toda envolvendo Polícia Federal, ministro Toffoli, STF e Banco Master. Ontem foi divulgado por vários veículos da mídia tradicional que o nome do ministro Dias Toffoli aparecia ali em trocas de mensagens com Daniel Vorcaro. E a gente precisa lembrar que desde quando eu comecei a criticar aqui, nas minhas análises na Revista Fórum, a posição do senador Alessandro Vieira, que é relator do caso, da CPI do crime organizado no Congresso, eu questionei que a lei diz que o mero indício de irregularidade é suficiente para que a pessoa preste esclarecimento. Eu falei sobre isso quando foi divulgada a informação que o Alessandro Vieira pediu a quebra do sigilo fiscal da companheira do ministro Alexandre de Moraes e a convocação dela para a CPI do crime organizado, bem como a convocação também dos irmãos do ministro Dias Toffoli. E questionei por que ele não convidava o governador do Distrito Federal. Ontem, inclusive, aqui em Sergipe, eu até publiquei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, deixa eu divulgar aqui para vocês o meu Instagram, ó. Se você não me segue lá ainda, me siga no Instagram, que é esse aqui, ó. Carlitos, ali, ó. Carlitos Neto. Estamos com 42.400 inscritos. Com a ajuda de vocês, a gente vai bater 50 mil inscritos hoje. Lá eu publiquei um vídeo respondendo ao senador Alessandro Vieira, porque ele deu uma entrevista aqui em Sergipe ontem, respondendo a minha pergunta, e eu questionei por que ele não convidava o Ibanez. E ele dizia que eu estava desinformado, que o Ibanez já tinha sido convidado sim, só que ele se negou a comparecer. Só que o Alessandro contou uma meia-verdade pro povo, como ele tem feito, inclusive, quando vai em veículos progressistas, como ele tem ido com frequência, né, veículos do campo da esquerda, entre aspas, né, para dar entrevista. Ele disse que o Ibanez foi convidado sim, mas que não quis comparecer porque talvez ele tenha culpa no cartório e parará, caixinha de fósforo. Só que o que o Alessandro Vieira esconde do povo é que o convite feito para o Ibanez, ele foi feito em agosto, tá? O convite foi feito, em agosto não, em novembro, porque eu tirei um print aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. O convite foi feito em novembro do ano passado, tá aqui, ó. Em novembro do ano passado. Quando o convite foi feito no ano passado, para que Alessandro Vieira, para que o Ibanez fosse depor, por exemplo, o convite não se tratava, tá aqui, ó. Material publicado na Folha de São Paulo. CPI do crime organizado convida Castro, Tarcísio e ministros de Lula. Olha a data, 4 de novembro de 2025. Aí aqui, ó, tá a lista de governadores que foi convocado, que foi convidado. Aqui tá os temas que seriam abordados, inclusive aparece aí lavagem de dinheiro, mas nessa época aqui, o tema lavagem de dinheiro era para ser abordado no sentido da Operação Carbono Oculto, que não tinha até aquele momento ainda uma conexão direta com o caso do Banco Master, por exemplo. E por que eu estou dizendo que a convocação não teve nada a ver com o caso do Banco Master? O convite, na verdade, né? Porque o Banco Central, tá aqui, ó, liquidou o Banco Master no dia 18 de novembro. Tanto que, quando o senador Alessandro Vieira, ou melhor, o governador Ibanez Rocha, viu o nome dele sendo arrolado no caso do Banco Master, depois que o Banco Master foi liquidado e o BRB foi exposto, assim como o governador Cláudio Castro, o depoimento que seria feito pelos dois no mesmo dia, lembrando, o governador não pode ser convocado, mas pode ser convidado, tá? E o depoimento dele seria em dezembro, aí remarcaram para o início de fevereiro, aí depois remarcaram para a semana seguinte e os dois não compareceram. O Alessandro Vieira mente ao dizer que eles foram convidados para falar do Banco Master, porque não foram. Esse convite aqui que foi feito, que não foi inclusive apenas para ele, foi feito para outros governadores, inclusive, como aparece aqui na lista, foram feitos convites para representantes do governo federal e também convite para governadores, como por exemplo, os governadores do Amapá, o secretário de Segurança do Amapá, o governador da Bahia, a governadora do Pernambuco, o governador do Ceará, o governador de Alagoas, o governador de Santa Catarina, o governador do Rio de Janeiro, do Paraná, o governador do Rio Grande do Sul, ou seja, foram vários governadores para falar sobre segurança pública. Por quê? Porque os dados aqui, ó, de Brasília são dados positivos no Distrito Federal, aqui, ó. Brasília é a segunda capital mais segura do país, aponta a Atlas da Violência 2024. Brasília é a segunda capital mais segura do país, aponta Anuário da Segurança Pública em 2025. Quando se fala do Banco Master, não tem um convite para o Ibanez falar do Banco Master.
Tanto que o senador Alessandro poderia perguntar sobre o caso do Banco Master? Poderia. Mas o convite que foi feito, isso precisa ficar bem claro aqui nesta informação que eu estou trazendo hoje, o convite que foi feito não tinha nada a ver com o Banco Master. O convite era para falar sobre segurança pública, porque não foi convidado apenas o Ibanez. Foram convidados, deixa eu até mostrar essa lista para vocês aqui, porque eu gosto de matar cobra e mostrar o pau. Então tem de fazer um negócio direito aqui para a gente trazer informação, como a gente sempre faz aqui na Revista Fórum, né? Informação de qualidade. Tá aqui, ó, só para que vocês possam ver. Essa é a lista de representantes aqui do governo federal que foram convidados a participar. E essa aqui é a lista de governadores e representantes de estado, secretários de segurança pública que foram convidados, incluindo o Ibanez Rocha, para vocês verem que o convite ao Ibanez não foi direcionado ao caso do Banco Master. Tanto que na lista de trabalho tá aqui, ó. O objeto da lista de trabalho tá aqui, ó. E aí você vê aqui lavagem de dinheiro, mas neste caso aqui a lavagem de dinheiro estava ligada à Operação Carbono Oculto, já que o Banco Master só foi liquidado no dia 18 de novembro. E aí o que é que tem me incomodado na grande mídia? A grande mídia tem divulgado informações como essa aqui, por exemplo, da CNN Brasil, ó. PF encontra citações a políticos em celular de Vorcaro desde 2022. E aí você vê isso na Globo, no Globo News, né? Você vê isso na CNN, você vê isso no Estadão, você vê isso na Folha de São Paulo, mas não aparece o nome dos políticos. Já o caso do ministro Toffoli, você entra aqui, ó, no site, qualquer site, inclusive o site do Globo, tá aqui, ó. Caso Master, Toffoli admite ser sócio de empresa que administrava resort no Paraná e fez negócios com o cunhado de Vorcaro. E aqui entra aquele questionamento que eu venho trazendo há várias semanas aqui. Pessoas ligadas ao ministro Toffoli precisam ser averiguadas? Precisam. Pessoas ligadas ao ministro Alexandre de Moraes precisam ser averiguadas? Precisam. Se o Alessandro Vieira achar que tem de convidar, ele tem direito de convidar. Até porque, como eu já disse para vocês aqui, o mero indício é suficiente para que se abra uma investigação, para que se faça uma apuração. Na entrevista que ele deu para o veículo da mídia aqui em Sergipe, ele disse o seguinte, que na régua que ele estabeleceu, não tem necessidade de convocar o Luiz Estevão. E ainda questionou o seguinte, muita gente pede, chame o Lula, chame o Bolsonaro, chame não sei quem, mas nenhum desses indivíduos é ministro do Supremo Tribunal Federal, nenhum desses indivíduos tem a caneta. Ou seja, ele deixa claro que o foco dele não é combater necessariamente o crime, é combater o crime, mas se envolver ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque vamos lá, digamos que o ministro Toffoli esteja em uma conduta criminosa, vamos pegar esse cenário hipotético. Ministro Toffoli cometeu crime. Vai vir as provas aí e mostraria que ele seria criminoso. Beleza? Concorda? Luiz Estevão. Campos Neto, que não é mais presidente do Banco Central, que inclusive, segundo informações de outros veículos independentes, uma das figuras citadas frequentemente nas trocas de mensagens seria supostamente o Campos Neto. Por que os veículos não citam o nome do Campos Neto? E tem um outro fator importante que eu tenho trazido para vocês aqui, que é o seguinte... Alessandro Vieira, ele é ligado ao Renova BR, inclusive tá aqui, ó. Você entra no site do Renova BR, tem entrevistas dele lá no site do Renova BR como liderança do Renova, tá aqui, ó. Aqui, ó, Renova BR. Confira nossas notícias. Liderança Renova BR, senador Alessandro Vieira fala sobre papel como relator da PEC 3 de 2021 na CCJ. Isso aqui é a matéria do ano passado, de 2025, ou é de 2026? Acho que é de 2025, a matéria. Aí quando você vai ver quem é que ajudou a fundar o Renova BR? Bom, pessoas ligadas ao mercado financeiro, inclusive gente que administrava fundos bilionários, como é o caso, por exemplo, do Eduardo Mufarege, tá aqui, ó, Eduardo Mufarege, que chegou a administrar fundos aqui, ó, de 10 bilhões de reais no mercado financeiro. Tá aqui, ó, matéria do Intercept Brasil. Ali, ó, Eduardo Mufarege, idealizador do grupo, foi sócio de grande gestora de investimento, a Tarpon, que já chegou a administrar cerca de 10 bilhões de reais. Quem fomenta, Carlito, o Renova BR? Quem ajuda a apoiar o Renova BR? Olha aqui, que interessante, né? E aqui no caso do Luciano Huck, tem um fato importante também que o Alessandro Vieira deixou de fora. Olha que interessante. Luciano Huck avalia a compra do Willbank do Master. Banco Digital patrocina um quadro no programa Domingão do Huck, com Huck. Venda da instituição financeira é peça-chave para o futuro do Banco de Vorcaro. Aí eu pergunto a vocês, Alessandro Vieira faz parte de uma organização, que é o Renova BR, que tem financiadores do mercado financeiro, o Mufarege é um, tem o falecido Abílio Diniz seria outro, Luciano Huck seria outro, o Jorge Paul Lema, apesar de negar, pessoas dizem que ele também participa dos investimentos do Renova BR. Muita gente chama o Renova BR, inclusive, de partido paralelo, que ele fomenta financeiramente
algumas dessas candidaturas para que atenda aos interesses do grupo que é ligado ao mercado financeiro. Aí eu pergunto para você, Luiz Estevão não seria alguém de interesse de Alessandro, palavra dele mesmo. Palavras dele mesmo na entrevista que ele deu aqui ontem. Não, Luiz Estevão, não, pela régua que eu criei, não tem sentido convocar o ministro, o Luiz Estevão, o empresário e ex-senador, ele ainda falou isso, Luiz Estevão para a CPI. E aí ele cita, né, porque dessas pessoas não são ministros do Supremo. Traduzindo, a régua dele é convidar somente pessoas que possam ter relação com o ministro do Supremo. Traduzindo, o objetivo não é combater o crime. O objetivo é focar em ministros do Supremo Tribunal Federal. Carlito, mas se tiver ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos, tem de ser investigados e apurados. Mas se o Luiz Estevão estiver envolvido, não é para apurar? Se o Campos Neto estiver envolvido, não é para apurar? Não é para apurar? Você entendeu como é que tá a narrativa? Então assim, primeiro, quem são esses políticos citados? A gente já sabe, tem trocas de mensagens ali com o Toffoli, segundo a polícia. A assessoria do Toffoli diz que são mensagens genéricas, os pagamentos que dizem que foram feitos ao Toffoli foram feitos ali. A empresa relacionada às cotas que ele tinha na empresa que administrava o resort, até aí, em tese, não teria ilegalidade. Por isso que a gente precisa saber o que é que tem nessas mensagens, porque somente isso não seria ilegal. Somente isso. Por isso que a gente precisa saber o teor integral das mensagens e o principal para mim, quem são os outros políticos que aparecem nessa lista, que tiveram o nome citado e que os veículos da grande mídia não estão citando, da grande mídia tradicional. Seria interesse em proteger os aliados, né, blindar os aliados para que não sejam melindrados? Ou seria a velha política que escolhe ali, a velha política dos jornais da mídia tradicional que escolhe ali quem é que vai ser melindrado e quem não vai ser melindrado? Porque a lista é grande. Se o ministro Toffoli está envolvido, tem de pagar. Se a companheira do ministro Alexandre de Moraes está envolvida, tem de pagar. O presidente Lula, inclusive, já deixou claro, se o filho dele estiver envolvido em qualquer coisa, tem de pagar. Mas se o Campos Neto estiver envolvido, não vai pagar? Estão protegendo os aliados porque é ano eleitoral para defender o Flávio? Porque a gente já viu que tentaram de todas as maneiras associar o presidente Lula ao caso do Banco Master. Não conseguiram. Aí como o Toffoli é uma indicação do Partido dos Trabalhadores para o Supremo, escreva o que eu estou dizendo aqui hoje. Vamos tentar fazer alguma conexão. Escrevam, tá? Abram o olho, inclusive para os veículos que estão dando voz a Alessandro Vieira sem fazer questionamento. Estão abrindo os microfones ali para o Alessandro Vieira no campo progressista, de esquerda, e ele fala desinvestado. Ele não é questionado sobre coisas importantes, não é questionado sobre a questão envolvendo o Ibanez, não é questionado sobre a questão envolvendo o Luiz Estevão, nada. E quando foi questionado por mim, ainda deu uma de brabo, dizendo que eu precisava ler. Tá lá no meu Instagram, veja o vídeo lá. Tá no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Ah, Carlito precisa ler mais. E eu li. Inclusive mostrei e provei que o convite não foi feito para falar sobre o caso do Banco Master, que ele mentiu. Mas enfim, deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se você puder colaborar com o nosso trabalho aqui da Revista Fórum, se torne membro também, faça uma colaboração através do Valeu Demais e acompanhe o trabalho da mídia independente, meu amigo, porque a Operação Lava Jato 2.0 está a caminho. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!